Oi, gente. Tô aqui pra começar a falar do Missão Impossível Fallout, que é o 6º filme da série, que já tem 18 anos. O primeiro Missão Impossível é de 1996. Nossa, faz muito tempo. E eu lembro, assistindo no cinema, e tem toda uma história de que Nicole Kidman, a segunda esposa do Tom Cruise, teria se apaixonado pelos braços do Tom Cruise. Então aquele filme com aquela icônica cena dele baixando assim, sem poder encostar no chão, que mostra ele com uma camiseta preta, t-shirt, né, apertadinha, deixou muitas menininhas, né, em furor. Sério, eu tava vendo e falei, meu Deus, eu não acredito que já tem tantos anos que ele fez esse filme, e não acredito que tem tantos anos que eu tava lá berrando na cadeira, né, comentários aqui que eu não vou fazer. Mas que eu concordei com a Nicole Kidman. E ele tinha uns 40 anos na época. Foi um dos filmes que realmente mostrou como os homens de 40 anos podiam estar em forma. Até porque Tom Cruise, naquela época, fez o filme sem muitos dublês. Hoje em dia, já com quase 60, Tom Cruise está com 50 e muitos anos, ele continua fazendo os filmes sem dublês. E será que ele ainda continua encarando o papel de Ethan Hunt tão bem assim? Bom, eu vi hoje o filme que estreia nessa quinta-feira, mas parece que tem algumas sessões que já vão estrear na quarta-feira, então podem ir no ingresso.com ou no cinema mais perto de você para comprar para conferir. Especialmente se você, como eu, passou por essa assim, fase, né, de assistir o filme que foi baseado nessa série, que acho que é da época das nossas mães, inclusive. Mas bom, Ethan Hunt, assim como o famoso James Bond, ele é um agente secreto, só que ao invés de ser do MI6 britânico, ele seria de uma partição da CIA, mas uma partição muito secreta. E desde a época de 1960, quando é o seriado original, que aliás quando teve o boom dos seriados de detetives, investigadores e agentes secretos, tinham todas aquelas coisas técnicas e competia muito com essa questão do James Bond. Hoje em dia nós temos os dois no cinema, tanto o 007, que hoje em dia está sendo interpretado pelo Daniel Craig, e nós temos o Tom Cruise, que ainda, 18 anos depois, continua no papel do Ethan Hunt, ou seja, a versão americana do 007, digamos assim. E aí, qual dos dois é melhor? Porque eu vou dizer uma coisa, Daniel Craig não tem 50 anos ainda. E muita gente acha que ele tá lá com essa... que ele ainda tá, mas ele tá querendo se aposentar. E eu acabei de ver o 6º filme que o Tom Cruise fez sem nenhum dublê. Ou quase sem nenhum dublê. Porque o penúltimo filme tem uma coisa muito interessante. Ele e o Simon Pegg, que é um dos amigos dele, quando eles não quiseram fazer uma das cenas de motocicleta, o diretor chegou para ele e falou, não, você vai fazer a cena de motocicleta porque nenhum dublê que eu conheço faz as cenas melhores do que você. E eles foram fazer as cenas de perseguição. E realmente, assim, as cenas são muito boas e ele é excelente fazendo o que faz. Ele deve ter um seguro de vida altíssimo e realmente ele faz aquilo tudo muito bem feito. Quem já viu todos os outros filmes dos Missão Impossível sabe que os filmes são muito bons em matéria de ação. Tem toda a questão do Tom Cruise ser cientologista. Teoricamente ele teria abandonado, né, para poder ver a filha, né, a Súria, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas a gente sabe que ele, apesar de tudo, todas as pessoas que eu conheço que tiveram a oportunidade de entrevistar e falar com o Tom Cruise, disseram que ele é uma das pessoas mais legais de entrevistar, que ele é um amor para entrevistar. Então, dizem que ele é uma pessoa super legal de trabalhar. São poucos os atores, né, do calibre dele, quantos anos ele tem de carreira, ele tá aí desde, sei lá, ele estourou em Top Gun, que, sei lá, deve ter pelo menos uns 30 anos aí.
Então, ele tá aí há bastante tempo e, poxa, acho muito legal que ele tenha ainda esse comportamento, né? E que ele consiga fazer esse sucesso todo. E fazendo alguns filmes que são, às vezes, sérios, né? Ele fez um filme chamado, acho que Colateral, se não me engano, com Jamie Foxx, que é muito bom. Se vocês não virem, eu recomendo, que é um filme muito interessante. E vocês não vão acreditar que é o Tom Cruise que está fazendo. No filme anterior, eles trouxeram Alec Baldwin para essa franquia e eu achei uma coisa muito legal, porque eu gosto do Alec Baldwin nessa nova versão dele mesmo. Eu acho que ele aprendeu a rir dele mesmo de uma certa forma e eu acho que ele tá muito bem no papel que ele se colocou no Missão Impossível. Ele traz um pouco de leveza e isso faz bem para Missão Impossível. Deixou de ser um pouco que acho que é o terceiro filme que ele tá, que o Tom Cruise tá com o cabelo um pouco maior, que é um dos filmes que eu gosto menos. E esse filme, ele tá um pouco mais leve, porque tem essa questão toda, o Alec Baldwin tem um time muito bom de comédia, e eu acho que ele conseguiu passar uma coisa muito boa, trazer uma coisa muito boa. Eles trouxeram de novo, mantiveram Simon Pegg, Ving Rhames, o ator que faz o Luther, que também tá excelente. E, bom, nesse filme tem uma coisa que eu particularmente, Silvia, agora é opinião totalmente pessoal, tem que dar. O Jeremy Renner, que é o ator que tava no quinto, acho que no quarto também, ele se machucou. Ele também deveria estar no último filme da Marvel agora. Ele faz o Gavião Arqueiro. E ele se machucou num outro filme de comédia. E ele não tá nem no Missão Impossível e nem nesse filme da Marvel. Hello, darkness, my old friend. O que honestamente não fez a menor falta pra mim. Porque eu não gosto do ator. Ele tem umas posições muito misóginas. Então, eu acho que ele não fez a menor falta. Pra mim, pode ter o sétimo Missão Impossível, o oitavo Missão Impossível sem o Jeremy Renner. Pode ter todos os filmes da Marvel sem o Gavião Arqueiro. E olha, não vai fazer a menor falta. Então, ponto positivo, porque realmente não fez falta. E eu acho ele só antipático. Então, bom. Outra coisa que eu posso falar é que nesse filme eles investiram numa personagem que eu nem lembrava muito bem, que é a Rebecca Ferguson, que é muito boa, que ela é fantástica. Então eles colocam ela. Tem também, se vocês já viram algum pôster, algum trailer, né? Tem alguma aparição aí que vai ter da ex-mulher do Ethan, que é a Julia. E nós temos aí também entrando a Angela Bassett, fazendo um papel que eu imagino que ela vai continuar na série. Isso é legal, por quê? Porque no primeiro filme parece uma coisa muito Clube do Bolinha. Então agora você tem um equilíbrio maior de força de feminino, masculino. E nós temos, é claro, ator que eu realmente fico até meio envergonhada de falar, porque eu acho ele realmente muito bonito, eu vi ao vivo, e que é o Henry Cavill, né, britânico, que tá na série, no filme também, e que tá muito bem no filme. Teve toda a questão dele ter feito esse filme enquanto ele estava fazendo o Liga da Justiça, e não terem conseguido apagar o bigode dele, enfim, mas não importa. Eu e alguns outros colegas críticos fizemos até vamos fazer uma campanha de Henry Cavill, por favor, mantenha esse bigode, essa barba por fazer. Nós aprovamos. Eu, inclusive, aprovo e vou além. Por favor, Henry Cavill, faça uma versão cinematográfica de Magnum P.I., que era uma série dos anos 80. Você pode fazer, tem a minha aprovação total. Henry Cavill, você está perfeito, maravilhoso, você distraiu muita gente durante o filme. Mas não importa, mesmo assim, eu consegui prestar atenção no filme. E o filme é muito bom. Eu vou ousar dizer que é o segundo melhor filme da franquia. Não vou dizer que é um melhor, porque o primeiro ainda tem aquela questão de ser o primeiro e de ser muito, muito bom.
Então é difícil você tirar do primeiro aquela questão toda da surpresa, né, de ser o primeiro, de toda a tecnologia, da música, de como eles trabalharam aquilo tudo. Então o primeiro é meio que hors concours. Então esse, na minha opinião, é o segundo melhor em disparado de toda a franquia. É muito bom mesmo, eu fiquei surpresa porque eu não esperava me divertir e gostar tanto de um filme de ação. Tem, como eu falei, mulheres bonitas, poderosas, bem vestidas. Eu fiquei um pouco decepcionada só com os ternos, tá? Do Henry Cavill, pra variar. Não é a primeira vez que vestem ele mal. Durante os 18 anos, as histórias têm que evoluir. Então, se no primeiro, talvez a questão toda fosse uma tecnologia, ou no segundo a questão toda fosse a briga com o russo, como é que você vai fazer 6 anos, né, 6 filmes depois e 18 anos depois, né? Quais são os perigos que a gente tem hoje em dia? Se vocês já viram uma série chamada Manhunter Unabomber, que é sobre o Ted Kaczynski, que tá uma série no Netflix. Por favor, depois que vocês verem o filme, vocês talvez entendam a ligação. Então, eles decidiram trabalhar com esse conceito de novo. Não é a primeira vez, talvez, que eu tenha visto isso num filme recentemente. Isso é uma questão muito importante nos Estados Unidos, sempre foi. Eu acho que talvez tenha voltado aí. Nos Estados Unidos, especialmente, tem sempre essas armas, entendeu? Essas questões de armas biológicas e essa questão de... não só das armas biológicas, mas essas pessoas que acreditam que elas têm que fazer um grande estrago para talvez trazer a paz. Isso é dito logo no início do filme, então não tô aqui colocando nenhum grande spoiler, tô aqui querendo colocar só apenas um ponto que eu acho interessante da gente falar e conversar. E eles colocaram isso, né, essa questão toda, por exemplo, que a gente deve às vezes parar e pensar sobre como são em outros países que podem ser afetadas, né? Que se você leva, sei lá, dengue para lá, e olha que o Brasil é um país bem pobre, mas tem uns lugares lá no Afeganistão que, gente, tem menos comida, menos condição do que a gente tem aqui. Então, o filme tem, por baixo de toda aquela ação, essa questão, e acho interessante a gente parar, pensar e ver como é que é essa questão mundial também. E eu achei interessante que eles souberam trazer isso e mostrar isso, mas também não deixar que isso pesasse no filme e colocasse uma questão triste. Eu acho que vem aí mais filmes pelo menos mais um filme o Tom Cruise aguenta. Missão Impossível é uma franquia que funcionou, deu certo, e acho que se não fosse o carisma do Tom Cruise, não teria dado. E a música tema realmente é muito empolgante e tá presente em todos os filmes, e acho isso muito legal, né? Aquele tan, 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 nan. Isso foi adaptado do programa de TV. E acho isso uma das coisas que ficou muito bacanas, e acho que, parabéns pra quem conseguiu adaptar. E tem gente que reclama, tem gente que acha que o primeiro filme envelheceu mal. Eu acho que não, acho que as pessoas aqui querem demais, mas eu acho que não, e espero que vocês concordem, que vocês gostem desse novo filme. Então, eu acho que vale a pena. Vejam o filme, por favor, deem a opinião de vocês aqui, digam o que vocês acharam do filme aqui. Digam se vocês não gostam ou não gostam do Henry Cavill ou do Jeremy Irons. Se vocês querem me xingar porque eu falei que eu não gosto dele, podem me xingar, não tem problema. Mas não deixem de dar sua opinião aqui no canal, porque o canal é feito pra vocês, tá bom? E é isso, até a próxima, até o próximo filme, porque teremos mais filmes essa semana ainda. Até o próximo, enfim. Não sei o que aconteceu, desculpa. Próximo enfim. Então é isso, até a próxima Missão Impossível. Será que, quer dizer, desculpa, ai meu Deus, que eu queria falar que não saiu.